Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem como sempre. E o nosso canal, ele sempre foi voltado a falar sobre relacionamento, mas só que hoje eu tava aqui meditando sobre algumas coisas de relacionamento. Muitas vezes a gente assim se dispõe a falar como que é, como que não é, o que funciona, aquilo que não funciona. E aí eu percebo assim muito assim, é como se as pessoas elas não tivessem mais disponível a ouvir isso. Aí a sensação que a gente tem é que a gente está enchendo linguiça, né? Porque você aquele que acredita no relacionamento, aquele que entende o porquê que o relacionamento ele tem que acontecer, aquele que acredita em Deus, aquele que acredita na palavra de Deus, né, nos mandamentos de Deus, ele sabe o porquê que a gente tem que se relacionar. Ele sabe o porquê que você precisa ter um parceiro ou uma parceira. E ele sabe também os motivos de que você precisa ter a fidelidade, ele sabe quais as consequências de você não viver diante de Deus esses propósitos que são o mandamento de Deus, é aquilo que Deus quer. E aí, quando a gente começa a falar sobre relacionamento, eu fico observando que tem muitas pessoas que fecharam os ouvidos. É como se isso não servisse mais para eles. Por quê? É muito difícil quando a pessoa ela não coloca Deus como o seu mentor, quando ele coloca Deus em primeiro lugar, é muito difícil ele seguir aquilo que Deus designou. É muito difícil seguir os mandamentos de Deus. Então, assim, é como se eles estivessem sendo escravos de algo que para eles não é palpável, que para eles talvez não é visível no momento. Porém, ele tem os mandamentos de Deus, ele não tem talvez um reflexo visual, mas esse reflexo que Deus ele nos ensina, esse reflexo que Deus nos propõe, esse mandamento que ele ordenou, é que o homem não fique só e que tenha sua companheira idônea e vice-versa, ele tem um reflexo que sai de dentro para fora. Então, assim, você pode perceber que os casais que realmente levam isso a sério, que levam a palavra de Deus a sério, que levam esse mandamento como base na sua vida, que é um dos primeiros mandamentos, né? Amai-vos uns como aos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, isso fala muito sobre o mandamento de Deus, sobre a família em si. Então, assim, você ter uma família, você constituir uma família e você entender que isso é uma missão de vida para você formar cidadãos, para você, para fazer parte da sua evolução aqui na Terra, e isso interferir no seu espírito, isso reflete dentro de você e essa luz ela esbanja a todos aqueles que estão ao redor, trazendo para os outros que estão ao redor, que talvez não estão ali preparados, né? Que não acreditam mais no amor, que não acreditam mais nos relacionamentos, eles possam pensar. Só que e aí tem muitas pessoas que falam assim, eu preciso da minha liberdade. Então prezam-se muito pela liberdade, que é uma liberdade associada à libertinagem, porque querendo ou não, o mundo ele vibra muito essa questão da sexualidade. Porque ela é algo agradável, mas ela só é agradável quando ela está dentro dos padrões daquilo que é correto. Porque quando você começa a praticar esse tipo de situação que não é da forma que Deus ordenou, acaba sendo um peso e um vazio muito grande dentro de si. Então você fica uma pessoa detonada, você fica uma pessoa sem expectativa de vida, você sempre fica naquela busca constante de que está faltando algo na sua vida, de que você precisa de alguma coisa, e aí
por você não se aprisionar a alguém, entre aspas, né? Você fica nessa busca incessante entre casos e casos e acasos, e sempre o vazio permanece. Então você deixa de ser escravo da palavra e dos ensinamentos de Deus para ser escravo do mundo. Porém, quando você decide ter esse encontro com Deus e entender sobre o que fala esse mandamento da constituição familiar, do que é o projeto de Deus, você se sente satisfeito. Isso não significa que você não vai ter nenhum problema, isso não significa que você não vai ter aí algumas aflições diante da sua vida. Vai sim, com certeza, mas só que isso é bem menor, porque a sua base está firmada no Criador. Mas quando você se solta, você se desgarra desses princípios e você vai buscar isso aí fora, a sua dor se torna muito maior, porque você está sendo escravo do mundo, você está sendo escravo de falácias errôneas, de falácias do inimigo, aonde você não consegue ter o conforto interno, que é o mais louvável, que é aquilo que te satisfaz de fato. Porque muitas vezes, quando a gente está vivendo o propósito de Deus na nossa vida, o propósito familiar dentro da nossa vida, a gente pode ter a aflição que for, mas a gente tem aquele conforto interno, porque a gente sabe que não está sozinho, porque Deus está com a gente, primeiramente porque a gente está cumprindo o seu propósito, e segundo, porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas também estão sendo amparadas por Deus e preparadas para nos confortar. E quando a gente escolhe essa vida lá fora, aonde você acredita não estar sendo escravo desse propósito, mas você está sendo escravo do nada, que é o mundo, aonde tudo você tem, nada tem, aquele vazio que você interioriza, ele não tem garras, ele não tem onde se apegar. Então, assim, por isso que existem muitas pessoas infelizes, pessoas espalhando essa boa notícia, né, que você não tem que se aprisionar a ninguém, que a liberdade é melhor. Só que, de fato, eu acabo atendendo milhares de pessoas com essa mentalidade e que acabam entendendo depois que, por mais liberdade que ele acredita ter, ele não está feliz, porque essa liberdade não traz o conforto interno, que é baseado na lei de Deus. Se você não consegue suprir a sua carência aí fora, no mundo, certamente você se torna uma pessoa sempre com um vazio, e esse vazio nunca vai ser preenchido. E quanto mais você busca preencher esse vazio nas coisas do mundo, mais você tem sede das coisas do mundo. E cada vez mais você vai se tornando uma pessoa oca. E quando você tem certeza em si que o seu vazio ele é preenchido primeiramente com Deus, e que isso não é uma escravidão, e sim, isso é uma lei que tem que ser cumprida por nós, porque a palavra de Deus, ela não importa a época, ela sempre é eficaz, e é ela que nos sustenta, que nos alimenta, que é a nossa fé no Deus, é você acreditar no impossível, é você entender que Ele é por nós e que nós dependemos dele, e na dependência dele, com o reconhecimento da dependência deles, as outras coisas nos virão. Então, assim, é muito fácil isso, por mais que você acredite nas coisas que as pessoas falam com você sobre essa tal liberdade que é associada à libertinagem, quando você cai em si, começa a buscar esse propósito na sua vida, você pode ter certeza que no momento certo, e esse momento ele existe e ele é certo,
rapidamente você vai entender do que eu estou falando e você vai ter a prova viva, não vai ser algo ilusório, é algo palpável. Então, assim, falar sobre relacionamento tem sido um pouquinho difícil por causa dessas falácias, desses grupos isoladamente que têm entrado nas mídias, que têm entrado aí no mundo, né, no nosso convívio social, sobre essas falas, né, de relacionamentos abertos, sobre esta fala de relacionamentos, de ficar com pessoas. E as pessoas que eu atendo, 80% delas que eu atendo, 82% delas que eu tenho feito aqui uma análise sobre os atendimentos que eu tenho dado, a partir do momento que eles tomam a consciência daquilo que realmente vale a pena, a vida deles são transformados, porque eles têm um objetivo, e o objetivo deles está sempre embasado na palavra de Deus, no mandamento de Deus. Então, assim, é muito triste muitas vezes quando eu leio alguns comentários, né? O foco, né? Muitos não, né? Muitas pessoas têm essa consciência, mas algumas delas ainda têm a consciência que o foco delas está naquilo que é externo, né? Se vai arrumar uma mulher, nossa, essa mulher só pensa em dinheiro, sendo que toda vez que eu falo sobre relacionamento, não é que é para você se relacionar com o primeiro que chegar na sua lista aí, não é para você se relacionar com a primeira pessoa. Existe sim um protocolo para você encontrar a pessoa certa, para você se dar bem no relacionamento, deixando bem claro que se dar bem não quer dizer que você nunca vai ter um problema aí para resolver. Isso faz parte da nossa evolução, inclusive aqui na Terra, e tanto espiritual. Então Deus, ele dá provações, ele dá situações para que você se desperte e faça a sua vida melhor. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, e até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo se você achar isso importante para pelo menos uma pessoa. E até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus e beijo no coração de vocês.